Já parou para pensar que podem existir culturas inteiras vivendo bem do nosso lado, mas que foram, de propósito, tornadas invisíveis? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história do povo Pipipã, uma história que revela uma espiritualidade fortíssima e, olha, uma capacidade de resistência que é simplesmente incrível. E olha, para a gente entender de verdade a cultura Pipipã, a gente tem que começar pelo coração dela, pela sua essência espiritual. E tudo começa com uma pergunta-chave. Afinal de contas, quem são os encantados? Vamos lá então. Primeira parte, o mundo dos encantados. A gente precisa entender que força espiritual única é essa. Então, o que são os encantados? De um jeito bem direto, são seres vivos, sabes? Pessoas que foram escolhidas por uma força maior para se encantarem. E a missão deles é super clara: cuidar do seu povo e proteger a natureza. O mais legal é que eles não são deuses distantes lá no céu. Não, são protetores ativos, presentes no dia a dia. E aqui, atenção, tem um ponto que é fundamental. É muito importante não confundir um encantado com um espírito. Por quê? Porque o encantado está vivo, ele não morreu. Eles vivem aqui, no nosso mundo, podem até aparecer fisicamente. Já os espíritos, bom, esses são as almas de quem já se foi, não tem corpo. Ok, mas onde é que eles vivem? A resposta é em todo lugar. A casa deles é a própria natureza. As matas, as águas, as cachoeiras. Mas também, e isso é muito forte, as próprias aldeias. Eles estão ali, vivendo no meio do povo que eles protegem. Outra coisa muito importante de entender é que a gente não está falando de uma energia qualquer, uma força anônima. Não, de jeito nenhum. Cada encantado tem nome, tem identidade, tem um jeito de ser. E eles se revelam diretamente para uma pessoa específica que eles escolhem. Isso cria uma conexão, um laço que é extremamente pessoal. Ok, agora a gente vai fazer uma virada. Vamos sair um pouco desse mundo espiritual e mergulhar na história. Fica a pergunta, né? Como é que uma cultura com uma crença tão viva, tão pulsante, acaba se tornando invisível? Uma parte da resposta, talvez a mais chocante, pode estar em uma carta antiga. Olha só o título desse documento. É de um relatório oficial de 1802, escrito por um missionário italiano. O título é Os Índios Bárbaros dos Sertões de Pernambuco. Só por essa frase, índios bárbaros, a gente já sente o peso da visão colonial daquela época, né? E é muito importante a gente entender o seguinte: isso aqui não era o Diário do Frei, não. Era um documento oficial, uma prestação de contas enviada por uma autoridade da igreja, o bispo de Olinda, detalhando o que ele tinha feito, os resultados da missão dele. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente isso. Vamos olhar para esse documento e colocar ele lado a lado com a realidade que os povos indígenas estavam vivendo. Nesse relatório, o Frei Vital diz que aldeou, o que significa que ele assentou à força cerca de 300 indígenas. 300 pessoas. Só esse número já dá uma ideia do tamanho da operação, da escala da missão dele. E a carta vai ainda mais fundo nesses números. Ela mostra que desses 300, 114 eram do povo Pipipã, era o maior grupo. E junto com eles, tinham os Xocós e um outro grupo que o Frei nem se deu ao trabalho de nomear direito, ele só chamou, de um jeito que revela tudo, de gentios bravos. E como é que o Frei descreveu essa gente? Nas palavras dele mesmo, eram os gentios que ficavam perambulando nos sertões. Essa palavra perambulando cria toda uma imagem, não é? De um povo perdido, sem direção, sem propósito algum. Só que a realidade era completamente outra. Eles não estavam vagando à toa, de jeito nenhum. Eles estavam se movendo de forma estratégica. Era uma luta pela sobrevivência. Eles estavam fugindo da violência que vinha dos fazendeiros e, ao mesmo tempo, lutando para defender o lugar que sempre foi deles, suas terras ancestrais. Quando a gente coloca as duas versões lado a lado, o contraste é gritante. O que a narrativa colonial chamava de vaguear sem rumo era, na verdade, pura estratégia de sobrevivência. O que eles chamavam de violência bárbara era autodefesa contra invasores. E aquela ideia de que eles precisavam ser aldeados era, no fundo, uma tentativa de apagar a conexão deles com a sua própria terra. E aí, como é que essa história de apagamento termina?
Bem, agora na nossa última parte, a gente vai ver algo incrível, como uma cultura pode ir de extinta para visível de novo. O resultado de toda essa violência, de todo esse deslocamento forçado foi devastador. Oficialmente, o governo, as autoridades, chegaram a uma conclusão, e a conclusão era: o povo Pipipã não existe mais. Foram declarados extintos. Ponto final. Isso deixa muito claro, né? Essa tal invisibilidade não aconteceu por acaso. Foi o resultado de um processo histórico, um projeto, na verdade, que tentou apagar ativamente um povo inteiro. Primeiro, tirando eles da sua terra. E depois, o golpe final, simplesmente decretando que eles não existiam mais. Mas essa, para mim, é a parte mais poderosa de toda essa história. A declaração de extinção estava errada. O povo Pipipã sobreviveu, eles resistiram, eles continuaram passando adiante as suas tradições, a sua cultura, a sua fé, aquela conexão profunda com os encantados. Tudo isso em segredo, sabe, longe dos olhos de quem os queriam apagar. A história dos Pipipã é uma lição poderosa. Ela mostra que a invisibilidade de uma cultura não é um acidente da natureza, é algo construído, é algo imposto. E isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente ficar pensando. Que outras culturas, que outras histórias continuam invisíveis simplesmente porque a gente ainda não aprendeu a enxergar?